aberto, já está aberto, já estamos no ar. Mas nem avisaram a gente aqui, não. Mas sextou então pra gente, é isso? É, muito boa noite então, tudo bem. Vamos que vamos! Tá aí, entrando no ar o nosso programa Estação Hamburgo de hoje. Eu queria dizer para vocês que, ó, fim do verão, gente, fim do verão. Infelizmente terminou hoje o verão, fim do verão. A novela Verão 90 acabou de acabar, terminou. Agora só amanhã a reprise e depois, a partir de segunda-feira, vem aí uma nova novela aqui na sua Vale TV. É isso? Não. Ah, não. Bom sucesso para nós! Muito boa noite, senhores telespectadores. Estamos no Sextou, na sexta-feira, entrando no ar a partir de agora com mais um programa Estação Hamburgo e com essa bancada de sexta-feira que sempre é uma bancada muito especial. Hoje na nossa bancada, vamos começar pelo lado da Jordana Eus. Tudo bem, Jordana? Hoje fazendo parte da bancada, literalmente, sempre. né? Eu tô sempre na bancada, mas hoje eu sou da bancada. Ó, tá aí. Boa noite, ó. Fernando. Boa noite, bancada. Boa noite, Marcos Bock, o reencontro aqui depois de várias sextas-feiras que a gente não se via. Boa noite a todo mundo que nos assiste pelo canal 14 da NET, pelo nosso aplicativo Vale TV Play e pelas nossas lives no Insta, Facebook e YouTube, Vale TV. Lembrando que o nosso número de contato é 99750-1414. 99750-1414. Esperamos sua mensagem. Ninguém disse né ainda, né, Adão? Não falei? Ufa! Ah, Marcos Bock, muito boa noite. Bem-vindo de volta, né? Olha só aí. Até as gripes te tiram, né? Tiram do ar, né? É Incrível, verdade, né? Então, depois, né? Quem tu disse, acabou o verão, chegou os resfriados, agora os resfriados já foram e a gente está de volta, né, Jordana? Para a melhor bancada, que é a bancada de sexta-feira, e boa noite especial aos nossos colegas dessa sexta-feira e o pessoal que nos assiste em casa também. Com certeza será um ótimo programa aí. Com certeza. Nicole Asman, bem-vinda de volta ao nosso Estação Hamburgo. Obrigada. Vamos falar mais um pouquinho sobre a religião e sobre tudo que a gente pode falar, dar opiniões, afinal de contas, sobre... Hoje é um dia muito especial, porque tu tens uma pessoa do teu lado muito querida, né? Que a gente já sabe, o padre César Morbach. Muito boa noite, padre. Boa noite, Tudo Luiz bem com o Fernando, senhor? boa noite, bancada. Eu chamo de senhor? Digo... Como achar melhor. É. Às vezes, muitos até perguntam, padre, eu chamo de senhor, chamo de padre, chamo de tu. Olha, como tu te sentir à vontade, né? Porque muitos, até é interessante, pessoas de idade, as vovós, né? É tão estranho um padre tão novinho chamar de senhor, né? Senhor, né? Eu disse, eu aceito o senhor não pela pessoa, mas por quem eu represento, né? Mas pelo tu sabes, padre. padre, ou senhor padre, ou César, o que acontece comigo foi uma coisa muito estranha. Eu fui, quando me chamaram pela primeira vez de senhor, obviamente pelos meus cabelos e pela minha idade, né? Foi na Rede Globo de televisão. Eu me senti... Eu não sabia se eu gostava ou não gostava que me chamassem de senhor. Porque o senhor, por favor, o senhor caminhe daqui até ali agora, fazendo figuração. Então, o senhor vai daqui para lá. Eu disse, será que ele está falando comigo? Então, mas É que às vezes é um pronome de tratamento, outras vezes é um xingamento. Né? às Depende vezes, da situação. tem que cuidar muito com isso, tá bom? Vamos lá. Eu quero dizer para vocês também que hoje, até em função disso que a Jordana assumiu a bancada hoje também, junto conosco, a Bruna Schamann, como nós estamos importantes, né? Ela estava embarcou há poucos instantes no avião em São Paulo para vir para o nosso programa, né? Estava de férias ou fazendo algum curso, alguma coisa em São Paulo, e estava hoje programada para ela estar aqui, a Bruna Schamann, da Carpe, né? Escola de Dança de Novo Hamburgo, que vinha falar um pouco sobre dança também. E ela está embarcando, está vindo para Novo Hamburgo agora. O nosso programa está ficando importante, né? O pessoal saindo de São Paulo para vir para o nosso programa. Que coisa boa, né? Show de bola isso. Né? Legal. Ó, o outro passando aqui para lá. Tá bom, tá legal, não tem problema nenhum.
997 50 14 14, entre em contato conosco, mande aquela fotinho esperta, manda a foto da janta. O que você tá convite fazendo da aí. janta é O bem convite, importante. não, Lógico, a gente convite precisa não, jantar depois, Jordana. né? Ué, como assim convite pra janta? Brincadeirinha. Mas É. a gente podia, né, Fernando, marcar uma janta aqui, nós e os telespectadores da RTV, olha só. Um salsichão com pão, Não, salsipão, né? salsipão. Muito bem. É de se pensar, Rodrigão, Simone, estão na audiência e ó, fica a dica. Fica a dica pra gente. Ai, ai. Vamos começar um pouquinho a conversar, então, com o nosso padre hoje, porque, afinal de contas, no dia 4, semana que vem, é o dia do padre. Dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Então, São a data, João Maria Vianney, isso, a data tem ele era padre? padre. Ele é chamado o Cura d'Ars. Ele é conhecido, é um grande santo. Ele é padroeiro dos párocos, era, né? E agora é padroeiro de todos os padres. Olha. E é interessante a história dele porque ele foi enviado para uma cidadezinha chamada Ars. E quando ele estava chegando na cidade, ele encontrou um menino, porque era uma cidade praticamente perdida, né? Não tinha nem como chegar. Naquele tempo não tinha GPS, né? Como nós hoje temos. Né? Então ele perguntou para o menino, ele disse, menino, me mostra o caminho de Ars. E o menino então indicou, disse, como tu me mostraste o caminho de Ars, eu vou te mostrar o caminho do céu. E ele, de fato, ele fez uma transformação naquela cidade, tanto que vinha pessoas de fora, de outras cidades, peregrinações, para irem até Ars para ver e confessar-se com esse grande padre, um grande confessor, Cura d'Ars, São João Maria Vianney. Então, a data comemorativa, seria no dia 4 de agosto, dia do padre, é em função da data de São João Maria Vianney, que é celebrada naquele dia, dia 4 de agosto. Dia 4 de agosto, então, dia do padre. Nós temos vários dias no nosso calendário de pessoas importantes e a gente sempre procura trazer aqui para a nossa bancada, justamente não para sabatinar, tá, padre? Mas para conversar, para descobrir coisas novas. Esses dias, semana passada, né, do apicultor que esteve aqui, nossa, aprendemos muito em relação às abelhas, né, e tal. E hoje, certamente, vamos aprender muito sobre os padres, De né? abelhas eu não entendo nada. Não vamos lhe perguntar nada de abelhas, então. Já vou adiantando. Né? Muito bem. Mas a nossa bancada fica bem à vontade para fazer perguntas, então. O padre César comentou da questão de um padre novo, né? E essa experiência, padre, de chegar... O senhor é de Novo Hamburgo, da onde que o senhor é? Não, eu sou natural da região das Missões, Campina das Missões. Campina das Missões. É na verdade, de uma comunidade do interior, né? Comunidade Linha Níquel, lá no interior das Missões, no caso de Campina das Missões. E é interessante que aquela é uma comunidade vocacional. É uma comunidade de cerca de 30 famílias, 30, 35. E daquela comunidade, ou aquela comunidade, como nós chamamos, né, falamos, ela já deu 6 padres. De lá saíram 6 padres. Fora mais as irmãs religiosas, né, e irmãos, né, maristas, laçalistas, enfim. Então eu sou o 5º de 6 padres daquela comunidade. E eu saí de lá com 13 anos. Saí da casa dos meus pais. E claro, como naquele tempo nós saímos do interior para ir para a cidade grande, né? Eu fui para 2 irmãos, morar com a minha irmã. E lá, então, durante 4 anos eu trabalhei em fábrica de calçados e durante mais 4 anos eu trabalhei em fábrica de móveis. Então, tive toda essa experiência de trabalho. Iniciei também uma outra faculdade. Eu sempre digo que eu passei de exatas para humanas. Eu cursava matemática. Então, de matemática, depois eu passei então para filosofia. Então tem todo esse caminhar, mas desde pequeno, meus pais eles sempre foram muito religiosos. Minha mãe hoje é ministra da Eucaristia, meu pai também sempre envolvido como se chamava, de presidência da comunidade, na coordenação, como nós hoje falamos. Mas desde pequeno, quando eu falo de vocação, e quando perguntam onde surgiu a vocação, eu sempre digo, da família. Vendo os meus pais rezarem, às vezes os meus pais nos levando, era sagrado. Às vezes, na adolescência, queria ir para a festa no sábado. Pode ir, desde que domingo levante para ir na missa ou na celebração da palavra, o culto, como nós então chamávamos. Mas o testemunho de fé deles também. Acho que tudo isso acabou fazendo com que algo mexesse comigo.
algo mexesse em mim. Eu sou o terceiro de quatro filhos, vivos. Tem um que é falecido, né? Éramos 5, mas eu, então sou o terceiro de 4 filhos. E desde pequeno, eu me destacava, digamos assim, de algo diferente dos outros irmãos. Por exemplo, quando tinha alguma atividade na comunidade religiosa, né, alguma atividade religiosa, meus irmãos dificilmente participavam. E aí eu não, sempre estava lá. Então, quando precisava de alguma coisa, chamou César. E lá ia eu. Né? E então, de lá, como dizia, de uma vida sempre voltada para a religião, vida de oração e presença assídua na igreja. Quando eu fui morar em Dois Irmãos, eu me afastei totalmente de Deus. Tanto eu não tenho vergonha de dizer, porque quando nós falamos da nossa experiência, e quando eu falo da minha experiência de Deus, eu também preciso falar da misericórdia, né? Sim. Porque Deus não escolhe homens perfeitos. Mas o fato de eu também experimentar um Deus que não desiste de mim, um Deus misericordioso, faço com que talvez outras pessoas também identifiquem. Sabe que isso é muito interessante, porque um amigo meu um dia me disse assim, padre, eu sempre tive muito receio de me aproximar dos padres. Porque, e de fato, às vezes a gente vê, o padre lá no altar, no presbitério, e o povo distante. Então, o padre lá celebrando a missa, termina a missa, o padre entra na sua cápsula, e lá ele se esconde, não tem vida social, né? Muitos acham isso, né? E ele disse que, quando eu falei do meu testemunho vocacional, ele pensou, opa, peraí, o padre não é perfeito. Aí tá um padre Ele diferente. também teve uma caminhada fora da igreja e ele se identificou. Então, muitos, talvez, com isso também possam se identificar. Então, de lá, de uma vida sempre voltada para Deus, fazia encontros vocacionais também pela Diocese de Santo Ângelo. Então, quando eu estava no meu 8º ano do ensino fundamental, fazia encontros vocacionais, estava tudo certo para que eu ingressasse no seminário no ano seguinte, isso em 1999. Faz os cálculos. Eu não sou novo, tenho 18 anos. Eu imaginei por aí, 22, 24 no máximo. Agora eu fiquei curioso. Quantos anos o senhor tem? Pai? Eu, 30, O pessoal de casa está vendo, o Adão aqui, ele é câmera, ele é produtor, ele diz o que Comentarista. comenta, Inclusive ele comenta e diz o que o outro o tem que o outro dizer deve falar aqui. depois ele até comentou que ele vai pagar a janta. Né? Opa! Isso também. Acaba, telespectador, Tem acaba 34 o Adão saindo pela porta rapidamente nesse momento. 34 anos, se não ouviram, né? Realmente, um padre bastante, pouco mais, bastante sim. novo. E então, saindo de lá, e mesmo fazendo encontros vocacionais, eu sempre falo que tem 2 situações que fizeram com que eu, por um tempo, mudasse o caminho. Né? Uma, a experiência de namoro. Quando eu falo da minha experiência vocacional, eu sempre digo que, e a gente ouve falar, o primeiro amor a gente nunca esquece. De fato, eu faço a experiência. Mas eu imaginava que aquele meu primeiro amor seria aquela primeira namoradinha. Não é. Eu sempre digo, quando nós falamos do primeiro amor, eu e nós todos fazemos a experiência do primeiro amor ser Deus, porque Ele nos amou primeiro. E é Ele que nós devemos amar primeiro. Então, de fato, o primeiro amor a gente nunca esquece, porque Ele nunca nos esquece. Mas então a experiência desse namoro, mais a experiência, por exemplo, eu recordo que era outubro, novembro, minha irmã e meu cunhado, que moravam em Dois Irmãos, foram nos visitar, e meu cunhado então disse, César, você não quer vir morar com a gente? Estudar, trabalhar? Quando falou em estudo, já brilhou o olho, né? Porque eu gosto muito de estudar. E eu então, em 99, início de 99, ao invés de ingressar no seminário, fui morar em Dois Irmãos. Morar para estudar, trabalhar, enfim. Então, durante 8 anos eu tentei fugir de Deus. Em vão, né? Porque Deus, mais cedo ou mais tarde, Ele nos encontra, né? E Ele então me encontrou no dia 23 de agosto de 2006. Mentira, 20 de abril de 2006. E como Deus nos encontra nas situações mais corriqueiras, digamos assim. Uma janta. Era a véspera de ordenação de um padre amigo meu, inclusive da minha comunidade também, padre Jacobo Aden. E nós jantávamos na casa de um amigo nosso e ele então pergunta assim, César, você não quer entrar no seminário? Eu disse,
Não. E eu brinco que o primeiro sinal de vocação é quando a gente diz logo não, né? Ah, quer ser padre? Não, tem sinal de vocação. Né, Lucas, Vinícius? Não. Está ali. Tem sim, claro. Sim, então... mas aquela pergunta mexeu comigo. E dali, imagina, de abril até agosto, houve uma mudança de 180 graus, né? Mexendo, Sim. né? Mexe. Foi muito rápido, muito rápido. Eu trabalhava, naquele tempo namorava sério, na casa da namorada, enfim. Mas Deus também quer pressa, né? E Deus foi agilizando tudo de forma que no dia 23 de agosto, aí sim, eu deixava a família, deixava a namorada, deixava emprego para seguir de novo os planos de Deus para mim. Aonde foi qual o seminário daí? Foi para um seminário, é isso? Sim, como eu já havia concluído o ensino médio e já estava na faculdade, então nós temos 4 seminários na nossa diocese. Um aqui no Primavera, um seminário propedêutico. Sim. A nossa tem o seminário menor em 2 irmãos, então na sequência, seminário menor, propedêutico, filosofia, a nossa filosofia em São Paulo, junto aos Legionários de Cristo, em Itapecerica da Serra, e o seminário de teologia em Viamão. Então nós morávamos em Viamão e o estudo é na PUC em Porto Alegre. Quando eu ingressei no seminário, eu vim para Novo Hamburgo, no seminário Betânia, propedêutico. Mas nós éramos só 2 seminaristas naquele período. Então não valia a pena manter toda uma estrutura por 2 seminaristas. Então nós fomos transferidos de novo para 2 irmãos. O que para mim foi um tanto complicado, porque a minha irmã morava a 500 metros do seminário. Então eu deixava uma realidade, mas ao mesmo tempo voltava de novo para aquela realidade. Era muito presente, as amizades, enfim, toda aquela situação. Mas eu percebo e vejo isso como uma aprovação. Deus também me provando se de fato era isso que eu queria ou não. Bacana. Uma história super interessante. E eu não sei em relação a vocês, assim, mas a gente teve a oportunidade, já conversamos a outra vez, a Nicole também, quando esteve aqui, e a gente conversou sobre os grupos de jovens, né, Nicole? Que vocês fazem parte ainda, de uma certa forma, de grupos de jovens, né? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, no meu caso, eu participei de 15 anos dentro de grupos de jovens, né? E aí é uma pergunta depois, até uma colocação que a gente pode fazer. No grupo de jovens eu também participei. Lá eu aprendi a tocar meu primeiro instrumento de corda. Sino. Sino da igreja. É o primeiro instrumento de corda que eu aprendi a tocar no grupo de jovens da igreja. Foi, olha, eu nunca esqueço. Né? E eu gostei tanto que eu só toco esse. Eu não toco nenhum mais, né, padre? Só o instrumento. Eu também. Tem que ter uma... Não, tem toda uma estratégia. Uma habilidade. Não é assim, né? Eu também seria um ótimo violonista, né? Se não fosse as cordas. Isso aí é verdade. Se não souber tocar o sino do jeito, tu puxa ele e te leva lá em cima, cima, né? claro. Já me aconteceu, não posso Eu falar só? muito. Mas foram 15 anos dentro de grupos de jovens, só que eu tive uma possibilidade e eu devo muito à liderança desses grupos de jovens e de hoje talvez estar aqui falando ao vivo e desinibido, né? E até dando aulas de teatro e coisa assim, que é mais a minha profissão, em função de 15 anos dentro de grupos de jovens, aprendendo liderança, com estudos bíblicos, só que eu tive a possibilidade de católicos e evangélicos, foram os 2 lados. Eu fiquei metade de um tempo num grupo e metade do tempo no outro. Foi uma experiência totalmente diferenciada, né? Nicole, fala um pouquinho dos grupos de jovens aí, da tua vida. O Vinícius está aqui junto também. E vocês começaram a namorar também, já contaste a história. Até, de repente pode contar de novo, não tem problema nenhum. Muito interessante. Talvez o padre queira ouvir essa história também, né? Ai, eu quero! Vocês não estavam aqui? No dia que eles vieram, eu coloquei, mas estava no meio do estação. Não peguei a história do início. Ah, então, tá aí o Ai, por favor! Rapidamente, O depois a gente vai Vinícius falando de outras coisas. ele conta melhor essa história, mas tudo bem.
Eu participei por bastante tempo do CLJ, curso de liderança juvenil, lá na paróquia São José, sou da paróquia do Padre César. Participei 5 anos, mais ou menos. Depois eu parei de participar do CLJ e comecei a participar da JC, que foi onde eu conheci o Vini. Uma história um pouco diferente. Que eu tinha um outro namorado e aí ele foi fazer uma ficha pro retiro da JC na minha casa, minha e desse meu outro namorado. E eu sempre disse para ele que quando eu vi aqueles olhos azuis, para mim, né, eu vi a presença de Deus muito nele, né? Então, mas eu tinha outro namorado, né? Óbvio. Mas já não ia muito bem, então terminou o relacionamento e aí eu comecei a conversar com o Vini, mas depois, né? Depois. Surgiu, né? E aí ele acha que eu terminei por causa dele, mas não foi por isso. E aí a gente começou a conversar, a se conhecer, né? Então foi no grupo de jovens, né? Pra começar no JC que eu conheci ele. Depois a gente saiu. A gente começou a namorar, daí ele foi me pedir namoro lá na casa dos meus pais, né, com meu pai. Aí meu pai disse que se ele tinha certeza da cruz que ele ia carregar, né? Que sou eu. E ele tem certeza, eu acho, né, que a gente vai casar. Pois é. Quanto tempo de relacionamento? 2 anos e 9 meses. Que bonitinho. 2 dias, 3 horas, 14 segundos. E né? 24 segundos. 5, 16 6, segundos. 7, 8. 2 anos, 9 meses e 4 dias, né? Eu sabia que Eu participo de grupo de jovem da minha igreja, ainda não encontrei meu príncipe lá no grupo de jovens. eu vi. Espero daqui uns anos voltar aqui e falar que nem a Nicole assim, encontrei meu príncipe no grupo de jovens. Padre, já que nós estamos falando sobre esses assuntos todos e tal, e como o senhor falou que tinha uma namorada e tal, uma pergunta, por que padre não pode casar? Praticamente todas as religiões, de uma certa forma, permitem, e a religião católica não. Obviamente que a gente já estudou isso e sabe, mas eu acho que até para o nosso telespectador, um pouco, para elucidar um pouco esse enigma, né? Até Por que porque, isso? até porque é uma situação, digamos, é um diálogo, um estudo que é bastante atual. Sim. Se me perguntassem, padre, o senhor casaria? Eu diria, não. Então, a primeira motivação é uma motivação prática. Certo. Não tem como conciliar a vida sacerdotal, o ministério, com a vida matrimonial, porque ou eu estou num ou no outro. Eu não seria nem um bom padre, não que eu hoje seja, Sim. mas também não seria um bom esposo e um bom pai de família. Primeiro é pela questão da agenda. A agenda do padre, por exemplo, eu tenho reunião praticamente todas as noites. Mais atendimentos, mais visita a famílias. Tinha um período que eu estava estudando o meu mestrado, então tinha que conciliar também o estudo. Então imagina ter que conciliar só a agenda com a vida familiar. Outra situação prática também. As mulheres, desculpem, tá? Mas qual a mulher que não ficaria enciumada, ou pelo menos curiosa, para saber o que o padre fica uma hora conversando com uma mulher numa sala fechada? Que é os atendimentos que nós fazemos. Eu brinco que o padre é um psicólogo não remunerado. Sim. Porque também tem os atendimentos religiosos, enfim. Mais confissões. E outra situação também. O padre tem uma reunião agendada, ou tem uma missa, ou domingo de manhã. Imagina se o padre fosse casado e tivesse filhos e o filho adoecesse. O que o padre faz? O padre celebra ou o padre leva o filho para o hospital? Então, por essa questão prática, é inconciliável o sacerdócio com o matrimônio. Então, se me perguntassem, e mesmo que a igreja venha a abrir isso, que eu acredito que não, mas mesmo que viesse, eu não casaria. Porque há um caminho para Sim, isso, sim. né? Pelo Então, menos que a gente percebe. por isso eu digo, essa é a primeira questão prática. Certo. Tem mais a questão doutrinal. Jesus teve apóstolos homens. Então, a partir disso, a sucessão apostólica ela é feita de homens. Tá, mas e a mulher? Qual o papel da mulher? Ora, o papel da mulher na igreja é fundamental. Olha, para Maria, Maria sempre esteve ali presente. Mas outra situação também,
se olhar pela questão sacramental, por exemplo, qual o papel da mulher? Gerar, dar a vida? Então isso é uma coisa que nenhum homem poderá fazer. Então a mulher também tem o seu papel. E mesmo dentro da igreja, por exemplo, a questão da liturgia, questão de catequese, questão de grupo de jovens, tudo, a mulher não está excluída. E não minimiza também o papel e a função da mulher. Tanto que, se nós formos olhar, quando se fala em vocação, se fala de chamado. Esse é o pressuposto, né? Vocação, vocare, do latim, né? Significa chamado. Bom, se é um chamado, tem alguém que chama e alguém que responde. O nosso primeiro chamado é chamado à vida. Deus nos chama. E o segundo chamado nós recebemos no nosso batismo, que é o chamado que todos recebem, chamado à santidade. Todos nós somos chamados a ser santos, tanto padres quanto casais, homem, mulher. Então esse é o papel principal da mulher, ser santa. O do marido, do homem também, ser santo. Do padre, ser santo. Então isso em nenhum momento minimiza a mulher. Então pela questão doutrinal, Jesus teve apóstolos, apenas homens. A sucessão apostólica, desde lá até hoje, é feita apenas de homens. Uma questão também escatológica. O que é escatologia? O fim dos tempos. O padre já é um sinal daquilo que nós viveremos depois. Nós precisamos ser sinais, porque depois, na vida eterna, Jesus mesmo diz na Sagrada Escritura, não existirá mais marido e mulher. Não existirá mais matrimônio. Por vários relatos na Sagrada Escritura. Então, por essa questão, o padre já é um sinal, o sacerdócio e o celibato já é um sinal daquilo que nós viveremos depois na eternidade, todo de Deus. A grande dúvida, né, que eu tenho certeza que paira na cabeça de todo ser humano, e principalmente nesses tempos que estão aí, que cada vez duvida mais de determinadas coisas e tal, a gente fica muito preocupado. Eu, pelo menos, tenho uma preocupação e já tive grandes debates em função disso, porque eu defendo, de uma certa forma, ferrenhamente a Bíblia Sagrada. Sim. E há várias interpretações da Bíblia. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas tu está interpretando a Bíblia do teu jeito, do jeito que tu quer. Sim. E o outro diz, não, está aqui, está escrito e tal. Citar um exemplo, né, a questão, o senhor estava mesmo falando dessa questão feminina, da questão da mulher, né, que nós estamos tão abrindo tanto esse mundo para as mulheres, e daí diz lá na Bíblia de que o homem deve casar com a mulher, e a mulher deve casar com o homem e gerar, ter filhos. Essa é a linguagem que diz na Bíblia. E nós hoje temos casamentos gays, homem com homem, mulher com mulher. É uma polêmica muito grande nisso, né? Então, como é que o senhor vê isso perante a Igreja Católica? Qual é a sua opinião em relação a isso? Nós devemos partir, volto de novo ao pressuposto, né? O que acontece, eu entro também, por exemplo, os casais de segunda união, divorciados que voltam a ter um novo relacionamento. Muitos se excluem da vida de igreja. Da mesma forma, homossexuais, enfim. O que nós sempre precisamos lembrar, a igreja acolhe a todos. Vou contar uma situação, vou citar só o fato, sem dar nomes, né? Um casal que eu atendi em determinada paróquia, e o casal era de segunda união. E ela, então, primeiro veio a mulher, ela disse, padre, ela explicou, disse, eu sou divorciada, agora estou num novo relacionamento. Ela assim, eu posso comungar? Aquela pergunta que... O primeiro impulso é dizer logo não, mas isso é muito impactante para o outro. Então eu fui explicando que não é o fato de estar em segunda união, mas o fato de estar em pecado grave. Veio o homem também, explicou a mesma situação, e ele ainda acrescentou, mas padre, é só com ela? Disse, não é o fato de ser só com ela, é o fato de estar em pecado grave. Disse, mas a gente sabe que tem outros que são casados e que... Eu disse, o pecado do outro não pode me levar a pecar. Mas volto a dizer de novo, o que nos impede não é o estado em que eu vivo apenas, o estado de, por exemplo, em segunda união, mas o estar em pecado grave.
Então, todos aqueles que estão em pecado grave são convidados a não se aproximar da Eucaristia. É um convite, não é uma obrigação, é um convite. Tanto é, o Jesus, quando chama os apóstolos, ele convida. Quando ele fala dos mandamentos, ele convida a viver. Por que eu falo isso? Da mesma forma, os homossexuais. Não é o fato de ser homossexual, de não ser, de ser lésbica ou não ser, enfim. Mas, mesmo que for, também é convidado a buscar a santidade. Todos somos chamados à santidade. Então, o que nós percebemos hoje é que, no fundo, a igreja libere o pecado. Muito se fala, no fundo, o que está por trás disso é eliminar a consciência de pecado da vida das pessoas. Então, não é se for homossexual, se for de segunda união, também é chamada a viver, a buscar a santidade no teu estado de vida. Então, no fundo, a igreja prega isso. E ela acolhe a todos, para que ela mostre o caminho da santidade na vida dessas pessoas. E essas interpretações diferenciadas da Bíblia, o senhor concorda com isso? Existe isso? Sim, há interpretações pessoais. Pessoais. Sim, interpretações pessoais. Nós, por exemplo, nós seguimos o magistério da igreja e a tradição, com T maiúsculo. Nós criamos tradições com T minúsculo. Né? Às vezes, uma receita, por exemplo, de um bolo. É tradição. Precisa ser assim, não, a gente não pode mudar as vidas. A gente pega isso na paróquia. Sempre foi assim. Não, mas será que, se nós fizermos diferente, será que nós não chegamos no mesmo resultado? Então, a tradição, nós seguimos o magistério da igreja e a tradição, que elas vão dando o caminho, a interpretação correta, seja da Sagrada Escritura, quanto de outras situações doutrinais e morais também. Jordana, como é que nós estamos aí? Temos a nossa eu achei live. que ele ia perguntar a minha opinião. Tu tá tão... Mas pode dar a tua opinião também. Eu concordo com tudo que foi falado, apesar de não ser católica, né? Sou evangélica luterana. Mas é bem o que ele falou, assim, né? Todo mundo tem que buscar então, Deus. Em relação ao padre casar, o pastor pode casar. O pastor pode casar. Mas uma coisa que ele falou também, que hoje em dia, nessa era, às vezes tão tecnológica, tão assim, as pessoas deixam para buscar Deus quando precisam, assim. Estou passando por um enfermo, alguma coisa assim. E aí vai rezar, tudo bem, né? Deus perdoa e tudo mais. Mas por que não ter aquele hábito de todas as noites agradecer pelo dia, ao levantar, ler a Bíblia, participar da igreja? Eu acho que é muito importante, mas vamos à nossa live. Fabiana Bud está nos assistindo, um abraço. A Solange. Solange, eu vou te dever teu sobrenome, tá? Mas mandou Nick, beijinhos. Luciane Alves. Famosa. Isso aí. A Luciane Alves Sartori disse: Padre César, servo de Deus com muita sabedoria. Nicole Thaís disse: Te amo, minha filha. Sandra disse: Eu quero ser toda de Deus. E Marcos Reinaldo Dresch, boa noite, abraços à bancada. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Marcos, deu um suspiro aqui. Tu queria falar alguma coisa antes do intervalo? Não, vamos depois. Tá tudo bacana, né? Tá bom. O programa hoje tá legal. Acho que é isso aí. Uma sexta-feira bem bacana de conversa. E diferente de novo, né? É verdade, nossa. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos em seguidinha. Não saia daí. Estação Hamburgo. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade.
Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Estação Hamburgo hoje mais do que especial, comemorando o Dia do Padre, né? Dia 4, estamos aqui hoje com o padre. Não, e o que ele incomoda esse Adão é impressionante. Ele tira toda a concentração da gente. Senta aqui, Adão, vem cá, senta aqui no meu lugar. Não acredito. Não. Tá, Que tá bom. momento. Que momento. Que loucura, Eu rapaz. achei que era verdade. Estamos hoje com a presença da Nicole Asman aqui, Padre César Morbach, junto conosco, Marcos Bock e a Jordana, então, conversando um pouquinho mais, e daqui a pouco a gente vai passar o final de semana também, o que a gente tem. O Marcos deve ter algumas novidades do Esporte Clube Novo Hamburgo, do Grêmio Atiradores, do 15 de novembro. Da Bebê de São Enfim, Leopoldo, da da Bebê de São Leopoldo. É impressionante aqui. Mas tá legal o papo, né? Tá. muito Não, está bom, bacana. né? Você me comenta assim, né? Eu não posso deixar aqui de mandar um abraço pro Bispo Dom Zeno, né? Senão depois ele me encontra e vai me puxar a orelha. Ele disse assim: o padre estava lá e tu não me mandou pelo menos um abraço. Então, um abraço ao Bispo Dom Zeno aí. A gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos juntos, a celebração do envio que a gente fez ali na Sociedade Ginástica e outros eventos. Foi muito bacana, deu para. São eventos que tu traz uma paz de espírito. Eu acho que é isso, né, padre, que a gente precisa hoje. A gente está num mundo hoje muito digital, muito offline, né, que tu não sabe se tu está online, se tu está offline. Tua vida parece que a rede social te diz o que tu é, o que tu não é. Aquelas situações assim. Eu acho que hoje a gente precisa, às vezes, desse tempo do espírito que pode transformar as pessoas em relação a isso. Acho que isso é uma conversa legal. E pela Nicole que falou também da questão dos grupos de jovens. Os grupos de jovens hoje, eu acho que eles transformam muito as pessoas, né, em relação a isso, e dão aquele sentido natural para as pessoas. Bom, te mostra um caminho, te coloca. E o padre falou algo que é muito interessante, que é assim, ó, ele mostrou o caminho. E depois ele se ausentou desse caminho um pouco, mas a lembrança ficou. Ele não se apaga isso. Voltou ele, né? E quando despertou, ele tinha novamente todas aquelas boas lembranças e colocou isso na vida dele. Eu acho que isso que é o bacana e é o diferente. É uma situação, e vou continuar cutucando um pouquinho o padre nessas coisas, uma situação muito complicada, certamente, para o telespectador, é quando o senhor diz que o divórcio, por exemplo, né, de encontrar a segunda pessoa. Bom, o casamento não deu certo, infelizmente não deu certo. Cada um segue o seu caminho, vai um para lá, outro para cá e tal. E, de repente, a pessoa encontra uma outra, né, ou um rapaz ou uma moça encontra, né, a outra pessoa, e parece que daí é que fechou aquela cara metade, né, que a gente chama, a metade da laranja e essas coisas todas aí. E daí a Igreja Católica diz, não é legal, isso é pecado. Isso é um pouco complicado de entender, isso nos tempos modernos, nos dias de hoje. Não sei, já perguntei como funciona isso, mas
não tem um jeitinho aí, padre? Tem alguma outra coisa que dê para fazer aí? O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, não precisa ser só brasileiro, né? Imagina todas essas pessoas que Mas se deixa eu divorciaram, por favor. fazer uma pequena, não uma correção, Tá. é uma observação, Uma mas na observação. verdade uma reflexão. Normalmente nós costumamos falar metade da laranja, mas se cortar a laranja ao meio, são duas partes iguais. Sim. Então, na verdade, eu não quero encontrar alguém igual a mim. Senão eu vou casar comigo mesmo, como já aconteceu. Sim. Uma mulher que ela casou. De fato, eu ia lhe falar isso. Eu vi a matéria, ela tem um nome específico para isso, né? Mas agora eu não me lembro. Agora também me fugiu. É onde a pessoa se casa com ela Sim, própria ela e essa Faz foi os muito votos diante do espelho. diante do espelho e ela fez festa, fez tudo isso e ela casou com si Gente, mesma. mas eu tô ficando. O padre obsoleto César tá ligado aqui. nas redes sociais também, né, padre? O padre A gente sabe também. precisa... Meu Deus do céu, essa eu não sabia. Mas a reflexão que eu vou chegar na resposta, né? Mas quando casa, se casa com uma parte diferente. Às vezes totalmente diferente. A mulher, psicologicamente, é diferente do homem. Humanamente, ela é diferente. Enfim, às vezes no modo de pensar, no modo de agir, enfim. O coração tem os seios diferentes do homem, enfim. Quando meu cacuete é enfim. Falei algumas vezes, já não... Começou a notar. E quando há o matrimônio, e antes do matrimônio, assim como a Nicole e como o Vini, eles vivem o período do namoro. E qual é? O que a igreja fala do namoro e do noivado? É o período em que os dois devem conhecer-se. Não conhecer como diz, vamos fazer a experiência, vamos fazer o test drive, se vai funcionar ou não. Não. Por isso a igreja fala das relações pré-matrimoniais. Porque o foco não é esse. O foco não é conhecer o corpo, o foco é conhecer o coração. E conhecendo o coração, os dois vão criar esta unidade. Não de duas partes da laranja formar uma, mas de duas carnes, de duas pessoas totalmente diferentes formar uma só carne. O matrimônio é isso, formar uma só carne. E para chegar nessa harmonia, nessa unidade, não é do dia para a noite. Padre, mas aconteceu de a gente não dar certo. Bom, a igreja abre outros caminhos. Mas à medida que eu vivo, de fato, o namoro como um conhecer o outro e dar-me a conhecer, é conhecer o coração. Né? O diálogo é isso, né? Onde dois falam e dão-se a conhecer. Não é aquela conversa que nós temos diante da televisão, na roda de chimarrão. Não, é dar a conhecer o coração. E à medida que eu vou conhecendo o outro, que eu vou permitindo que o outro me conheça, eu consigo resolver os conflitos com mais facilidade. Mas esses conflitos precisam ser resolvidos diariamente. Não só os conflitos resolvidos, como o amor precisa ser renovado todos os dias. E volto a dizer, eu falo muito da questão do amor. Amar não é um sentimento. Amar é uma escolha. Eu preciso escolher o outro. Isso envolve a vontade, isso envolve força, enfim. Então é preciso que marido e mulher se escolham todos os dias, assim como eu, padre, preciso escolher a Deus todos os dias. Claro que ao longo do tempo, talvez essas pequenas aberturas que ambos dão, esses pequenos conflitos não resolvidos, lá adiante vai acontecer uma situação mais drástica. Eu costumo dizer, o divórcio, da mesma forma que o pecado, não estou dizendo, não associando o divórcio ao pecado, mas o pecado na nossa vida não acontece do dia para a noite. Primeiro ele acontece no coração para depois acontecer de fato. Então o divórcio também, ele não acontece do dia para a noite. É aquela velha a goteira que vai, Sim, é o que copo vai enchendo, que vai vai transbordando. enchendo e vai transbordar. Mas ainda assim, não deu certo. Há um recurso, digamos assim, que a igreja oferece, mas não é que não divulga. Se chama o processo de nulidade matrimonial. O que é isso? A igreja declara nulo ou anula o matrimônio? Não. O matrimônio que é celebrado e que é válido é um matrimônio válido. Agora, há situações em que não houve matrimônio. Mas, padre, eu casei diante do padre na igreja. Ok, mas envolve N situações. Então, se chama o processo de nulidade matrimonial, onde a igreja declara nulo um matrimônio que não existiu. Então, há situações, inclusive eu tenho amigos
que eram casados, divorciaram, encaminharam esse processo e obtiveram a nulidade matrimonial. Mas não todos. Nem todos vão receber. Por quê? Porque é um processo jurídico. Esse meu amigo demorou 5 anos para receber. É um processo jurídico canônico. Mas, padre, divorciei, imagina, foi casado há 35 anos, tenho filhos, eu divorciei, não quero declarar, não quero entrar com processo de nulidade. O que é que eu faço? Bom, a igreja, como eu disse, talvez ela não abra uma porta, mas ela abre uma janela. Aquilo que eu dizia antes, também os divorciados de segunda união, a igreja acolhe. Por exemplo, nós hoje temos a pastoral Bom Pastor, é uma pastoral voltada para casais de segunda união. O que se pode fazer? Porque logo se fala o que não pode. O que os casais de segunda união podem fazer? Podem participar de equipes de liturgia, podem participar de grupos de oração, podem participar da vida da igreja, mas, como todo aquele que está em pecado grave, é convidado a não se aproximar da Eucaristia e do sacramento da confissão. Por quê? Porque o sacramento da confissão pressupõe um propósito de não mais voltar a pecar. Eles vão prometer aquilo que eles não podem viver. Não podem cumprir. Digamos. Mas tem uma outra possibilidade: viver como irmãos, não coabitar, não ter relação. Então a igreja sempre ela abre possibilidades. Né? O termo é sologamia. Sologamia, que é o ato de casar-se com si mesmo, e eu vi aqui, cresce muito inclusive tem cerimonialistas que trabalham especificamente só mais com esse tipo de casamentos, né? Então é uma situação em relação a isso. Não, porque o padre comentava na questão do duplo matrimônio, mas há casos também, né, padre, de pessoas que eram casadas, houve a separação e o homem vira padre também, né? Sim. Né? Então é essa escolha que vem em algum momento, né? Que eu acho que é importante. Mas que bacana. O padre pode jogar futebol, pode participar de esporte, pode torcer para algum time. O padre torce para. Pode torcer para algum time. Eu quero mandar um abraço para o padre Délcio. Acho que o padre Délcio está em Roraima, né? Rondônia. Padre Délcio, o seu Grêmio ganhou ontem, está tudo maravilha. O padre deve estar feliz lá em Rondônia. Tá, um abraço para o padre Délcio, né? Entende? O padre Délcio, fui visitar ele, né, na casa. Eu cheguei lá, olhei a sala, disse, mas padre, que isso? Era escudo do Grêmio, a sala era azul, a cadeira era azul, a mesa era azul, a pia do banheiro era azul. Eu digo, padre, não dá, né? Assim, já é demais. Então, abraço para o padre Délcio. Muito bom. Padre César, gremista colorado, Novo Hamburgo, 2 irmãos, como é que é? Esporte Clube São Luís. São Luís é em Juí, né? 2 irmãos é 7 de setembro. Não, São Luís é da minha comunidade de origem. Certo. Não, mas se for para eu ganhar uma camiseta do Novo Hamburgo, uma camiseta rosa, né? Olha aí. Eu sou Novo Hamburgo. Mas eu sou colorado. Não, mas eu faço questão de presentear, mas estou com uma camisa branca do Novo Hamburgo, então eu levando lá. Mas falaste uma coisa interessante. Eu procuro sempre quebrar um pouco, não paradigmas, porque eu não tenho, mas quebrar um pouco essa distância do povo com o padre. Quando eu estava, meus 2 primeiros anos de sacerdócio, eu vivi em Gramado. Em 2013 fui ordenado, 2014 e 2015 eu trabalhei em Gramado. E desde lá eu tenho muito cuidado com a saúde, né? Porque, poxa, o padre, além de falar, o padre também precisa testemunhar na medida do possível. E lá, então, eu frequentava a academia, porque a professora, enfim, era muito minha amiga. E depois ela contava, ela disse, o povo fica espantado por ver o padre na academia. Disse, olha, eu me olhei no espelho, nunca me vi verde. Não sou de outro planeta. Né? 2015 o Padre Américo também estava lá? Sim, nós trabalhávamos juntos. Olha só o Padre Américo. Então eu procuro, além de quebrar, mas também ter esse cuidado. Poxa, o padre sim. Eu frequento a academia, eu vou em padre shows, faz tatuagem, padre, ou não? Eu não tenho. Não tem? Não tenho. Não tem, então tá. Ainda.
Olha, aí, ó, bem-vindo ao grupo, então, né? Eu sempre digo o seguinte, hoje as pessoas, a questão da tatuagem vai quebrando um pouco, mas assim, o pessoal comenta bem isso. Não, ainda não, né? Há mais pessoas com do que sem já, então, bem. O padre revelou o time? Sim, Colorado. Ah, é que ele o pessoal pediu- mandou na live aqui, ó, padre, eu tô de olho. Ele disse que não gostaria de uma camisa do Novo Hamburgo azul, ou seja, ele revelou o time. é que- já. não, Poxa, do rosa, por padre. isso. Ai, tô lerda hoje. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. Inclusive, o padre que faleceu agora há pouco tempo da comunidade católica, que participou muitos anos, o padre Ginter Bittenbender, né? O padre Ginter, que é um padre muito querido da nossa comunidade, não sei se chegasse a conhecer ele também. Sim. E esse padre era meio maluquinho, viu? E junto comigo nós aprontamos, né? Eu quero te dizer que o que nós fizemos, por exemplo, na Igreja Católica, essa questão de fazer a diferença aí, é isso que eu acho que talvez precisasse um pouquinho mais dessa abertura da Igreja Católica, principalmente. Por exemplo, na Igreja São Luís Gonzaga, eu participava do grupo de jovens da Juca Centro, né, da Juventude Católica do Centro, e o Adão me ajudava até, o Adão vai lembrar disso. Teve momentos em que nós viramos a igreja de perna para o ar, literalmente, para levar a palavra de Deus. Era uma missa onde nós, em vez do altar, nós usamos o meio da igreja, nós viramos os bancos, aqueles bancos pesados da igreja São Luís, da Catedral São Luís, nós viramos elas todas para o meio, forramos com colchões, com cobertores e colchonetes e coisa, para não arranhar, obviamente, né? E fizemos um palco, botamos madeira, fizemos um palco no centro e fizemos ali. E as músicas, surgia uma pessoa lá em cima, aí o anjo entrava lá do outro lado, daí uma pessoa vinha dizer um texto, uma poesia, alguma coisa. Então, a gente revolucionou, a gente era meio chamado de revolucionário até na igreja, em função do grupo de jovens, mas as pessoas adoravam, foi uma modificação muito grande. Obviamente, nós fizemos isso durante 3 ou 4 ocasiões, né? Daí a ala mais antiga da igreja diz, escuta, esses jovens, né? a conservadora, esses jovens estão tomando conta, vamos dar um chega para lá deles. Foi demais a coisa, mas era um ímpeto, né? Uma coisa assim, e que prendia o jovem. Nós éramos quase 50 jovens do grupo, né? E todos gostavam muito de trabalhar. Então, acho que é mais ou menos por aí o lado também. Eu quero lembrar que hoje é um dia muito especial também, o Adão lembrou bem aqui para a gente, 26 de julho, hoje é o dia dos avós. Né? O Adão só lembrou 28 vezes isso. Só 28 vezes ele ficou gritando. Eu anotei aqui, ele está anotando lá, eu dia, estou anotando aqui. A igreja, pegando esse gancho, a igreja católica, ela está mais envelhecida ou ela está começando de novo a vir mais para os jovens? Qual é o público mais frequente da igreja? Hoje, se nós olharmos a nossa diocese, inclusive, hoje à tarde nós conversávamos sobre isso, a nossa diocese no Novo Hamburgo é uma igreja que se destaca, uma diocese que se destaca no trabalho com a juventude. Com a juventude, né? Inclusive, pessoas de outras dioceses, de outros locais, veem como um referencial. Mas o que os jovens daqui têm diferente? A busca da santidade. Então tem esse ideal entre os jovens. E eu costumo dizer, por exemplo, os grupos, por exemplo, esse final de semana acontece o ONDA, que é o retiro para jovens de 10 a 13 anos. Maravilha. Então, no domingo de noite, na missa de encerramento, eles pulam na igreja, eles dançam. Porque quando se fala em santidade, eu preciso tocar nesse ponto, porque quando se fala em santidade, se pensa em alguém, aquela beata que passa o dia todo na igreja rezando com a cabeça inclinada e com cara triste, sempre com cara de paisagem. Não. Santidade é sinônimo de felicidade. Então, à medida que a gente busca a alegria dos jovens, e na alegria também, ali está a santidade. Então, a alegria de estar com Deus, a alegria de ser de Deus, a alegria de servir a Deus. Essa é a primeira coisa que precisa transparecer, seja nos jovens ou seja em qualquer pessoa de qualquer idade.
Então, sim, na nossa paróquia se destacam os jovens. E não só na paróquia, Coisa na boa própria isso, né? na Isso é diocese. e há uma renovação em função a isso, né? Gente, nós estamos com 5 minutos para terminar o nosso programa. Marcos, as novidades rapidamente. É o período, acho, de inverno, né, em relação aos clubes e tal, todos em grande movimento em relação a isso, se preparando, né, o pessoal está buscando cada vez mais, eu acho que isso é bacana, o Esporte Clube Novo Hamburgo se preparando para a Copinha, né, que está aí, que é um pedido dos torcedores há bastante tempo, então esse ano está disputando, já temos aí no próximo dia 11 a estreia, a Aimoré em Novo Hamburgo, e daí a gente quer contar com todos aí, realmente fazer uma festa bonita, que o futebol proporciona isso, uma festa bacana em campo, com muita paz, serenidade, realmente que as famílias possam ir e colocar. Campo Bom, tudo certo, lá no 15 de novembro, em São Leopoldo da ABB, Novo Hamburgo aqui também o Grêmio Atiradores, e mandar um abraço aí para toda a diretoria do Flamengo, que nesse sábado tem o baile de aniversário, né, com os atuais. Opa! Então, aí no bairro Primavera, cidade flamenguinho tradicional aí na nossa cidade. Então vai ter o baile de aniversário e estaremos lá. Dia 11, Grêmio Atiradores, tem festa pro Dia Dia dos Pais? 11, verdade, tem a festa, Oh, né? por Família no favor. Clube do Dia dos Pais, né? É. Então, vão lá. A gente tem que conversar sobre os jogos da Márcio e nossa Marcelo vão infância, ser uma né? das atrações, né? Então tem a programação tá extensa, mas ainda vai vamos ter, ter tempo de vai ter o divulgar. galeto do papai. Opa, olha É aí. o galeto do papai, que vai ser o pessoal que quiser almoçar lá no clube. Vai ter uma atividade bem bacana lá e estamos aí. Né? Tamo junto, tô dentro. Dia 8 de agosto, Saudades do Pascoal, grupo de dança, os grupos de dança de Novo Hamburgo, mais de 11 grupos de dança, está programado em frente ao Centro Municipal de Cultura, em relação ao fechamento ainda no nosso teatro, né? 8 de agosto, Saudades do Pascoal, o evento que vai acontecer. Uma notícia um pouquinho triste, mas talvez em primeira mão aqui, ou já foi divulgado hoje no jornal, mas estamos divulgando também, o Café da Casa das Artes fechou. O café que estava funcionando lá durante 2 ou 3 meses aí, não aguentou o tranco lá, fechou o nosso café. E dançando, Jordana, por favor. De 14 a 18 de agosto, Novo Hamburgo vai estar dançando no palco da Sociedade Aliança, 31ª edição do Dançando. Última semana de inscrições, aí os grupos, academias, escolas de dança, através do 3593-6947 ou paranoia@sinos.net. Já desejo uma boa semana para todo mundo e agradecer o pessoal da live. Desculpa que eu não consegui passar a pergunta, porque realmente 1 hora passa muito rápido, mas estaremos de volta com certeza, essa bancada, e aí a gente faz todas as perguntas que vocês mandaram. Um bom final de semana, fiquem com o Papai do Céu. No domingo, Jogos Germânicos na São Leopoldo Fest. Estaremos lá mais uma vez, pela quarta vez essa semana, os Jogos Germânicos na São Leopoldo Fest. Uma loucura, um barato, 3h30 da tarde. Martelinho no prego vai ter? Vai ter o martelo no prego. Serrar a madeirinha serrar lá a também? madeira, o Carrinho, shopping carrinho, metro. carregar o carrinho, a pessoa no carrinho lá com o ovo na boca? Sim, Mas aquele, que tudo maravilha, isso lá, né, bom tio? demais. Padre, um minutinho para suas despedidas, fazer alguma colocação. Hoje a gente nem deixou a Nicole falar muito aqui, né? Mas É que ela é perdão, tímida Nicole, também, ela é posso tímida. pedir perdão, né? O padre está aí junto hoje, né? Eu vou fazer um pouco de merchandising, como dizem. Pode né? ser. Antes falaste da questão dos jovens também, de colocar colchão. Nós não fazemos isso, mas nós lá no segundo domingo de cada mês nós temos a novena das famílias. Geralmente a missa dura 1 hora, né? Passar de 1 hora o povo já começa a ficar bem Se quieto. coçar. A missa da novena dura cerca de 3 horas. Bah, Mas o interessante é que o povo não arreda o pé. É uma missa muito intensa. muito intenso. Ela tem todo o rito, mas com alguns acréscimos. Por exemplo, a aspersão. Eu brinco, o padre dá o banho no povo. Depois, esse momento de exposição do Santíssimo, o padre passa com o Santíssimo no meio do povo. E várias experiências, de fato, de conversões, de pessoas que não frequentavam a igreja voltaram a participar a partir disso. Então fica o convite também. Mensalmente ao telespectador. acontece. Sim. Segundo. Em agosto, excepcionalmente, será no terceiro domingo, porque no segundo terá a ordenação episcopal do Monsenhor Edson, primeiro bispo que sai do clero da diocese. Fica o convite também, os telespectadores que
puderem e quiserem também fazer essa experiência de Deus através da novena das famílias, sempre no segundo domingo, em agosto no terceiro, eu vou chegar lá, na paróquia São José, bairro Primavera, Rua Oswaldo Cruz, 585. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, de fato, São Joaquim e Santa Ana, né, os pais de Maria, possam interceder e abençoar também os avós e a cada um de nós. Né? E muito interessante, nós gostaríamos de lhe convidar para, de repente, vir em outra oportunidade também, porque temos muitos assuntos, viu, que dá para a gente conversar sobre muita coisa, né? Aí. Muito obrigado, gente, por mais a participação no nosso programa de hoje. Aquelas pessoas, como a Jordânia disse, que a gente não conseguiu responder as nossas perguntas aí, as perguntas que vinham em direção à nossa bancada. Fiquem com Deus, um bom final de semana, não saia daí, porque agora está chegando mais uma grande atração aqui na sua Vale TV. E até segunda-feira, quando vou estar novamente aqui com o nosso Estação Hamburgo. Não saia daí.